Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Geoconhece Online. Nós hoje iremos dar continuidade, à nossa série de videoaulas a respeito do município de Santa Quitéria, no estado do Ceará. Então aqui é a nossa aula número 2, onde a gente vai falar da geografia de Santa Quitéria, que é mais um assunto aí que vai ser cobrado, pode ser cobrado questões pela Banco Consulpan na prova do concurso municipal de Santa Quitéria. Ok? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, não deixe de ativar o sininho para você ficar por dentro das novidades a respeito desse concurso que a gente vai estar trazendo aqui as nossas videoaulas, tá certo? Então, é uma maneira também de você estar nos ajudando, tá? Contribuindo aí para o nosso crescimento. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o like, tá bom? Então, para iniciar, só mais uma vez reforçar, na aula 1 a gente detalhou a estrutura da prova, ainda, também. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. Na aula 1 a gente falou sobre a história de Santa Quitéria. Então, hoje a gente vai falar sobre os aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. Se você não assistiu a aula 1, é só procurar em nosso canal, que tem aula 1 sobre o município de Santa Quitéria. Tá? Então, também está nessa playlist, ok? Então, como já sabemos, a Banca Consulpan vai ser a organizadora do certame. E a respeito aqui dos aspectos geográficos, começar aqui pela localização. Isto aqui é a localização do município de Santa Quitéria dentro do estado do Ceará, no mapa, não é isso? Você pode observar que a área territorial é enorme, do município. Por isso que é o maior município do estado em extensão territorial, como você pode ver na localização dentro do estado do Ceará. Fica aqui na região oeste, na região oeste do estado. Mais precisamente na região noroeste do estado do Ceará. Então, Santa Quitéria é um município localizado no estado do Ceará. Aí tem as coordenadas geográficas, 4 graus, 19 minutos e 55 segundos de latitude sul. E 40 graus, 9 minutos e 40 graus, 9 minutos e 25 segundos de longitude oeste. Ele situa-se a uma distância de aproximadamente, por rodovia, de 222 quilômetros da capital do estado, que é Fortaleza. E um aspecto muito importante, que a banca ela prevê cobrar no edital, nas provas, os municípios limítrofes, os municípios circunvizinhos. Então, ao norte, faz fronteira faz divisa, com limite, faz limite com Cariré, com Groaíras, com Forquilha, Sobral e Iraçatuba. Já a leste, faz limites aí com Canidé e Itatira. Ao sul, com Santa Quitéria, Boa Viagem, Monsenhor Tabosa e Catunda. Já a oeste, seus vizinhos são Hidrolândia, Pires Ferreira e Vajota. Santa Quitéria destaca-se por sua localização estratégica no interior cearense, conectando com importantes regiões do estado, com cidades aí importantes aí da região. E aqui nós temos essa tabela, do IBGE, do IPES também, que eles detalharam, resumiram, de certa forma, aqui a longitude, a latitude, e a localização noroeste do estado. E ao norte, mais uma vez, faz divisa faz limite com Sobral, Forquilha, Groaíras, Cariré. Ao sul com Catunda, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Madalena e Itatira. Já a leste tem Itatira, Canidé, Sobral, a oeste tem Cariré, Cariré, Vajota, Pires Ferreira e Hidrolândia, tá certo? Então, isso são informações importantíssimas, que podem ser cobradas pela Banca Consulpan em sua prova, tá? E ainda sobre a respeito
das características territoriais e hierárquicas, o município ele tem aqui uma área de aproximadamente 4.262,293 km², né? De acordo com o IBGE em 2022. Então aqui é a área territorial de Santa Quitéria. Então ele é o maior município do Ceará em extensão territorial, em área territorial. E a classificação urbana? Essa classificação urbana aqui, né? Classificação urbana, ela tem a ver com a questão das influências, né? Os municípios vizinhos, né? A distribuição de serviços, tá? Então, assim, de acordo com a classificação urbana, eles classificam como centro de zona B, ou 4B, né? De acordo com 2018. Então, ele tem uma certa relevância regional, município, no caso, né? O município de Santa Quitéria. E a região de influência está incluída aí no arranjo populacional de Sobral, capital regional C, 2C, né? Isso de 2018. E a divisão territorial está na região intermediária de Sobral e também na região imediata de Sobral. E na microrregião, mesorregião e microrregião. Na mesorregião, está na região aí do noroeste cearense, mesorregião de noroeste cearense, e na microrregião está na microrregião de Santa Quitéria. Observe que são nomenclaturas que são muito parecidas, né? E vez ou outra você pode se confundir. Portanto, é importante fazer essas anotações, né? E estar revisando sempre que possível. E dando continuidade, agora a gente vai falar sobre alguns aspectos climáticos, né? Como o clima, a vegetação, a hidrografia, o relevo. Então, no que diz respeito ao clima, o clima é o tropical quente semiárido, tá? É o tropical quente semiárido. Mas na sua prova pode aparecer apenas semiárido, pode aparecer tropical semiárido, dá no mesmo, ok? Então é tropical quente semiárido. E a pluviosidade média anual, quer dizer, o índice de chuva, né? Quanto é que chove anualmente? A média, 799,8 milímetros por ano, essa é a média. E a temperatura média de 26 a 28 graus. Pessoal, aqui é importante não confundir. Aqui a gente está falando de temperatura média. Então a média ela pode ser variar de 26 a 28 graus. Claro que existe uma temperatura máxima e uma temperatura mínima, né? A temperatura máxima pode passar de 30 graus facilmente, tá? 35, 36 graus, principalmente aí no período mais seco, né? Nos meses finais. E também existe uma temperatura mínima, que pode ser aí de 23, 24 graus, né, à noite, tá, nas primeiras horas do dia, né? Então, aqui é importante você ver que é apenas a média, entender que é apenas a média. E o período chuvoso vai de fevereiro a abril. É um período aí que mais ocorre chuvas, né? E a vegetação? A vegetação, né, de maneira resumida, é a caatinga. Tá? A caatinga que é uma vegetação aí adaptada, né, ao clima semiárido, ao clima seco, né, com poucas chuvas, né, e chuvas também irregulares. Então, tanto que as plantas, né, as árvores, a vegetação da caatinga, elas perdem, né, as folhas no período mais seco para evitar que elas percam água aí pela a evapotranspiração. Então, a caatinga é uma palavra aí de origem indígena que significa mata clara, mata branca, né? E aberta. Mata clara, branca, aberta. Que justamente por esse tom que fica aí no período da escassez de chuva, né? Que eles perdem as folhas, né? Não ficam mais verdes. E aí fica aquele tom esbranquiçado, né? Acinzentado. Por isso que os indígenas deram esse nome de caatinga, que significa mata clara ou mata branca, né? E aqui a caatinga ela tem algumas subdivisões, no caso, né? Tem a arbustiva aberta, né? Que são arbustos espaçados, a vegetação baixa, que compõe isso que compõe a vegetação de Santa Quitéria, né? E tem também a floresta caducifólia, né? Espinhosa, árvores e plantas espinhosas que perdem as folhas na seca, né? Como temos aí árvores espinhosas, né? O próprio xique-xique, o mandacaru, né?
E tem floresta subcaducifólia, né, tropical pluvial, que são árvores ali que ficam na região onde há maior umidade, né, geralmente próximas aos rios também, né, e algumas folhas são mantidas. E a hidrografia, nós temos aí que Santa Quitéria está localizada na bacia hidrográfica do rio Acaraú. E mais o rio principal, né, a drenagem principal é o rio Groaíras, né, que foi importante também para a ocupação, como a gente viu na aula número 1, para a ocupação da região. Né? A gente sabe que as áreas que o ser humano ocupa, né, geralmente são áreas aí que têm grande disponibilidade de água, né, próximas aos rios, não é isso? Então, principalmente em algumas cidades do Nordeste, né, em muitas delas, a ocupação se deu aí em áreas próximas aos rios, né? Que é importante aí tanto para o consumo humano, né, também para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura, ok? E outros riachos importantes aí do município são o Jacurutu, o Riacho dos Macacos, Riacho dos Bois, Riacho da Jurema, Olho d'Água, Fresco, Logradouro, Riacho dos Porcos e Riacho do Batoque, Riacho Batoque. Tá? E o abastecimento urbano se dá aí por meio do açude Edson Queiroz, né? Um açude aí importante para o município, questão do abastecimento urbano, e aqui tem a capacidade do açude. E o meio ambiente, a área urbanizada, corresponde aí naquela mancha urbana, né? A área ali da cidade mesmo, da sede, corresponde aí a 5,44 km², e o esgotamento sanitário adequado 22,6% da população tinha esgotamento sanitário adequado. E arborização de vias públicas, né? E tem as vias urbanizadas, que correspondem a 7,4%. Né? E continuando, ainda a respeito do meio ambiente, né? A área urbanizada, que aqui ficou um pouquinho embaçado, né? Aí repetimos aqui. Ficou faltando essa taxa de arborização de vias públicas, né, que correspondem aí a 80,5%. Então, gente, de maneira resumida, o que a gente tentou descrever durante essa aula, dos aspectos geográficos, questão do clima, né? Nós temos o clima tropical quente semiárido, mas eu falei que pode aparecer somente semiárido ou tropical semiárido, dá no mesmo. E a pluviosidade, né, que é a taxa de chuvas, né, anual, e a temperatura média varia de 26 a 28 e o período chuvoso vai de fevereiro a abril. A vegetação, a gente sabe que é a caatinga, com as suas variações, né, abortiva aberta, floresta caducifólia, espinhosa, floresta subcaducifólia tropical. E o relevo, é importante falar, né, questão do relevo, até porque a gente não apresentou anteriormente, ele é composto por depressões sertanejas e maciços residuais, caracterizando áreas planas e elevações isoladas formadas por blocos rochosos antigos. Né? Então, o relevo ele é principalmente essa depressão sertaneja, né? Essa área mais baixa, plana, digamos assim, composta aí pela vegetação da caatinga, né? E maciços residuais, né? Que são aquelas formações rochosas isoladas aí que ao longo dos anos, né, não sofreu assim grande erosão, né, e ele permaneceu lá, né, até pela dificuldade de se erodir com os anos. Então, são os blocos rochosos mais antigos. Tá? Então, por isso que você vê aquela área plana e vez ou outra aparece isoladamente esses blocos rochosos assim, né, com essas formações isoladas. Tá? Aí, a respeito da hidrografia, está inserido na bacia do rio Acaraú, com drenagem principal do rio Groaíras. O abastecimento urbano se dá por meio do açude Edson Queiroz. E aqui nós chegamos à hora de treinar, né? Que é uma hora importante, onde você vai testar seus conhecimentos, né? Para ver quais são suas dificuldades, o que você pode melhorar. Então a gente vai fazer aqui algumas questões. Mais uma vez eu peço, né, como eu fiz na aula número 1, que você dê pausa, tá? E tente responder de maneira autônoma, responder sozinho. E aí só depois você dá um play, né, para continuar a correção, ver realmente se você acertou. Então essa hora
é importante justamente, como eu já falei, para testar. Então, se você errar aqui, não tem problema. Se você errar aqui em uma questão dessa, cair na prova, com certeza você vai acertar, né, depois dessa aula. E aí, a questão número 1 diz assim: quais formações vegetais predominam no território de Santa Quitéria? Aí temos a alternativa A: floresta amazônica, floresta subcaducifolia e manguezal. Letra B: caatinga arbustiva aberta, floresta caducifolia espinhosa e floresta subcaducifolia tropical pluvial. Letra C: Mata Atlântica, cerrado e campos de altitude. Ou letra D: arbustiva, fechada, manguezal e cerrado. Então, como a gente viu, né, nós temos aqui a letra B, vai ser a alternativa correta, tá? Porque a vegetação que predomina é a caatinga, e aí tem algumas variações, né? Arbustiva aberta, caducifolia espinhosa, floresta subcaducifolia tropical. Aí você pode perguntar, professor, mas na letra D também tem caatinga, mas se você observar, tá falando aqui caatinga arbustiva fechada. E a gente sabe que a caatinga arbustiva, no caso de Santa Quitéria, é aberta. E aqui tem manguezal. Manguezal também não tem cerrado, tá? Predomina mesmo é a caatinga, letra B, alternativa correta. E a questão 2 diz o seguinte: Santa Quitéria, situada no estado do Ceará, apresenta características climáticas típicas de região semiárida nordestina. O município é conhecido por seu clima quente e seco, com pluviosidade média anual de 799,8 milímetros e temperaturas que variam, a média, né, varia aí entre 26 e 28, lembrando que aqui é a média, tá? Temos temperaturas mais altas e um pouco mais baixas, então aqui é a média da média, digamos assim. E o período de chuvas é concentrado principalmente entre os meses aí de fevereiro e abril. Considerando as características, qual é o clima predominante em Santa Quitéria? Né? Letra A, equatorial. Letra B, tropical úmido. Letra C, tropical quente semiárido. Ou letra D, subtropical. Então, para responder essa questão, né, a gente sabe que o clima equatorial é na região norte do Brasil, né, na Amazonas, ali, e o tropical úmido na região litorânea, e o tropical semiárido, quente semiárido, é justamente esse clima do sertão nordestino. Letra C, a alternativa correta, como a gente detalhou muito bem. E o clima subtropical, o clima ali das regiões sul do Brasil. Tá? Questão 2, respondida. Agora vamos para a questão 3. Em Santa Quitéria, o sistema hidrológico é denominado pela bacia hidrográfica do rio Acaraú, que é crucial, né, para o abastecimento e drenagem da região. Entre os diversos riachos e rios que compõem a rede hidrográfica local, um dos principais tributários, né, do rio Acaraú é de especial importância para a drenagem e fornecimento de água para o município. Considerando a rede fluvial de Santa Quitéria, qual dos seguintes rios é um dos principais tributários do rio Acaraú, né? Um dos principais afluentes aí e importante para a cidade de Santa Quitéria. Letra A, São Francisco, letra B, Jaguaribe, letra C, Rio Groaíras ou letra D, Rio Salgado. Então, uma pergunta bem fácil, né? A gente detalhou muito bem o rio Groaíras, né? É importante para Santa Quitéria, porta da resposta, letra C. E aqui vai ficar gabarito, primeira questão, letra B, né? Só para confirmar. Segunda questão, letra C. E terceira questão, letra C. Muito bem. Então, aqui, pessoal, nós temos ainda, né? Como a gente já falou, se você quer estudar de maneira mais, digamos assim, detalhada, tá? Nós temos aí o material de Santa Quitéria, tá? Correspondente aí aos conhecimentos do município, que pode ser importante para a sua preparação. Uma apostila de em torno de 25 páginas, tá? Com 50 questões comentadas a respeito do município. Então, caso você tenha interesse, é só acessar o link na descrição para maiores informações, tá bom? Então, essa foi a nossa aula número 2. Temos ainda outras aulas a seguir, ok? Então, bons estudos, um abraço a todos.